E o caminho de evolução natural ele passa por transformações, por caminhos diferentes, por tentar sair de um pensamento único, de uma voz única. Não é? O Major Olímpio falou, o tráfico e o crime financeiro. O tráfico e o crime financeiro, hoje em dia, eles estão unidos. Porque o sistema financeiro ganha muito dinheiro lavando o dinheiro do tráfico. Mas o tráfico ainda é melhor negócio. É o mesmo negócio. Mas peraí, se for proibido, não há mais tráfico. Exatamente. Se for liberado, se não for tem liberado, mais Mas como não? O negócio é Peraí. Contrário, Lobão. Mas peraí, um momento. Agora, peraí, deixa eu falar. Pelo amor de Deus. Peraí, um momento. Peraí. Não precisa mais lavar o Na lei dinheiro. seca. Então não aconteceu isso? nós vamos permitir, olha, Na lei seca, Major. tá liberado o comércio da morte aqui, que a droga está comercializando a Major, morte. deixa eu falar, perguntar. Na lei seca era proibida a bebida alcoólica. Quando ela foi liberada, acabou. Acabou a violência. Não acabou, não. Não, a única herança foi a acabou, morte. não acabou, não. No sentido, acabou, claro que acabou. Lobão não acabou. Migrou para as drogas, porque as drogas continuaram proibidas. Claro, Migrou. É isso aí. É isso que Você quer matar a vaca para acabar com o carrapato. O que é isso, meu Murilo. Desculpa, Que conversa é essa? Por favor, Murilo. mesmo no caso do álcool, óbvio que não dá para comparar, mas o álcool você tem a produção legal e você tem a produção ilícita também de álcool. Como assim, absinto, essas coisas? Não, a produção caseira, a produção vendida sem regulamentação, mas clandestina. é mais pancada, é uma coisa mais... A gente não sabe a quantidade disso daí, não sabe, não está muito claro Mas isso. isso daí é uma coisa estatisticamente muito pouco Não em país relevante. subdesenvolvido. Não? Em país subdesenvolvido tem um impacto grande. A gente não sabe dizer exatamente qual. Estatisticamente você não É consegue... grande. Eu não sei te falar. Se eu falar, possivelmente eu vou falar uma bobagem do número. Eu prefiro não falar para não... Mas a droga legalizada, ela tem pelo menos Então, um não, controle de só pra saúde entender e que, tudo mesmo mais. pensando num cenário que é hipotético, a gente não sabe, não foi feito. Legalizando, por exemplo, a maconha. Então, para legalizar a maconha, a gente teria que ter um controle de qualidade, teria que ter um local para Agora, vender, eu quero que só uma paga pergunta. imposto. Eu quero uma Criar pergunta, a por Droga favor. Brás, a Eu quero Agência fazer- Brasileira de Drogas. Major, eu quero fazer uma pergunta para o Murilo. Isso tudo custa. Murilo, eu quero fazer uma pergunta objetiva para você. Uma coisa que me indigna é simplesmente assim, por exemplo, eu conheço um monte de pessoas que não fumam maconha e estão, pelo menos, mesmo que estejam erradas, Major, estão assim achando que a liberação da maconha pode estar errada, mas pode acabar com a violência. E o que eu acho absurdo, violento e nefasto é o fato de estigmatizarem qualquer pessoa que se levante a favor da maconha como um maconheiro e a favor dos traficantes. Por favor, eu quero que o senhor... maconheiro é vítima do traficante. Eu estou aqui perguntando para vítima, ele. é vítima. Depois eu falo com você. Fala, por favor. Esse não é um assunto muito esquisito? Não é uma maneira muito esquisita de abordar esse assunto? Um tema que envolve paixões, é um tema difícil, Mas, é um tabu. mas nós somos E eu entendo racionais. Eu Somos entendo que a saída é racionalmente o falando. debate. Vamos A alijar saída é as o debate. paixões. Racionalmente falando, não é um absurdo? Sim, é um debate, a saída é Não, debate. eu quero dizer assim, não é um absurdo? Não é? Marcelo, você não acha um absurdo, mesmo sendo contra, como por exemplo, assim, eu posso ser absolutamente contra fumar maconha, mas eu vou lutar assim, até o último momento para que a pessoa tenha todo o direito de externar a sua expressão. Você não acha isso um absurdo a pessoa ser estigmatizada? Não pode falar porque você é assim, assim, assim. Tanto que a gente falou da marcha, que eu acho que é um movimento democrático, eu respeito. Este é o nosso ponto de debate, é a marcha. Bom, Marcelo. eu nunca disse que maconheiro é bandido. Não, Existem. Nunca falei isso. Não estou falando Agora, que você a expressão que eles estão usando dessa maneira, eles estão contrariando a lei, pelo que eu sei. Essa marcha. Até então. Porque é uma apologia. É uma apologia. Justamente para que a lei caia. Não estamos. É uma apologia. Mas nós estamos Porque o defendendo objetivo o uso. deles é a maconha fumada. Estamos Se defendendo fosse a uma maconha, legalização. se fosse medicinal, ainda vai lá. acabou Mas de é falar que é fumada. pra usar É tudo, fumada. pra Qual é o usar problema? tudo. Essa é a questão. É mais um mal. É mais um mal. É mais um mal. Peraí, Só então, peraí, isso. vamos deixar Se você terminar. falasse para mim que você está fazendo a Depois sua a gente marcha vai dar pelo a uso palavra medicinal, eu até me calaria. Mas não é esse o objetivo. Todo uso, É pela fumada. legalização de todo uso. Fumada. Todo uso. Fumada. É isso. O uso. Droga. Tem uso Também industrial. fumado também, A gente podia mesmo ter a fumado redenção também. do Nordeste, Mas isso não caracteriza apologia. Caracterizaria apologia se eu tivesse falando fumar assim, maconha, usem maconha. É saudável Fumem fumar maconha. maconha? Nós não É estamos saudável falando. fumar Não é maconha? saudável. contra a paz Não é social. saudável. Crime contra a paz social. Artigo Não é 287 do saudável. Código Penal. Crime Não é contra a paz saudável. social. Agora, Artigo 287. Imagina, se eu tivesse sozinho, quero o seu canto. Isto é deselegante. Eu vou pro break, não querem por debater, favor. né? Olha, Apologia por do favor, crime. educação para o telespectador. Atenção, nós temos que falar com alguma concluir consciência. algum Não vão achar que nós estamos malucos. Vão achar que a gente tomou um ácido aqui. Vamos pro break, senão vão achar que a gente está muito louco aqui. Com licença. Pô, eu tenho que falar, tá difícil. Não.
Pois é, meus amigos, vocês já repararam que eu estou aqui manuseando um notebook absolutamente inédito, não é verdade? Pois é, ele é o notebook HP TX 2075. Tem tela giratória assim, ó. Você não vai mais torcer o seu pescoço, touchscreen. Inclusive essa tela giratória, com a canetinha que você também possui, você pode escrever manualmente. Essa canetinha, você pode fazer coisas inacreditáveis. Fora o fato de que você tem uma webcam para se exibir para quem você quiser. Ainda o Windows Vista Home Premium autêntico, pré-instalado. Quer dizer, uma coisa sensacional, né? Agora vocês, por favor, me deixem me concentrar aqui, porque eu estou muito atarefado em ler as mensagens dessa galera que não para de escrever. E eu estou aqui deleitando-me no meu computador. Com licença, né? Meus amigos, eu tô aqui muito atarefado e eu tô aqui tentando ser democrático porque tem várias pessoas aqui mandando, externando suas opiniões, e aqui eu vou tentar ser assim, maconha liberar, não libera, marcha, aquelas coisas, né? Então aqui, Luke Gomes diz assim: vivemos numa sociedade democrática, oprimir uma manifestação política é um retrocesso à liberdade de expressão que possuímos graças ao artigo 5º. Muito erudito da sua parte, valeu, Luke. Vamos para uma outra aqui. Diego Dias, apoio ao uso da erva. Se o cigarro é legalizado, a maconha deveria ser também, porque o cigarro mata e a maconha também. Qual a diferença? Cada um tem que ter a consciência de saber usar. Só por causa de uma erva formamos guerras, desgraças e mortes. Foi uma interpretação minha, evidentemente. Mas aqui, assim, ó, esse Luke Gomes mandou vários. Muito obrigado, Luke Gomes. Eu tenho que falar uma coisa contra, que tem poucos contra aqui. Mas vamos fazer. Aqui, ó. Essa aqui do Gustavo, muito poético. Tem que oprimir mesmo. Já basta os malucos alienados, imagine se for liberal. Realmente muito poético. Daniel, com certeza discutir. Devemos abrir nossas cabeças a pensamentos diferentes e sempre procurar saber o outro lado da história. Como todas as coisas do mundo, tem um lado bom, o lado ruim, o lado A e o lado B. Esse lado A e B foi uma interpretação. Proíbe, claro que proíbe. Velho, não dá para ser liberal. Então, assim, por exemplo, eu quero saber agora, está vendo que está dando uma parcelhão muito grande. Agora, você vai perguntar à mesa, nós temos pouquíssimo tempo. E no ano que vem, 5, vai rolar mais uma marcha dessa? Eu quero dizer que eu já participei de uma marcha dessas há 3, 4 anos em Salvador. E eu tenho que deixar isso bem claro, porque, afinal de contas, eu sou um mediador um pouco parcial. Por favor. Eu acredito que vai rolar. É importante as pessoas saberem que o Ministério Público em todo o país entrou com as proibições num prazo muito curto. Não deu tempo da gente recorrer. Covarde, Então covarde! nós vamos recorrer. Nossos advogados estão recorrendo em todo o país dessa proibição. E eu tenho certeza que com os recursos, chegando aos tribunais superiores, os tribunais superiores não vão ter a coragem de violentar a Constituição brasileira, de violentar o artigo 5º, que garante a liberdade de expressão e a liberdade de reunião. E por falar em liberdade de expressão, por favor, Major, essa foi chiquérrima. Continua. Agora, a parte aí, depois que ele falou isso tudo, pode falar aí. Olha, eu tenho certeza absoluta que os tribunais superiores vão ratificar a posição dos tribunais regionais, justamente porque não dá para se falar que vai se fazer uma reunião para se discutir legalização de drogas, quando nós temos a sociedade completamente assolada pelas drogas aí. Então não adianta isso. Eu tenho certeza. E o Ministério Público é o fiscal da lei no nosso país. Ok, Major, é o fiscal da Constituição. E não adianta. Não é nada disso. Terminar, hein? É simplesmente então é o seguinte, por favor. Então é o seguinte, pensem, meditem. É o seguinte, viva a liberdade de expressão. Abaixa a maconha. E abaixa a maconha. Toda a baixaria. A e, por favor, abaixa sejam as drogas. inteligentes e sejam livres. E boa noite.